A todos. Então vamos iniciar a nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula online. O tema que a gente vai discutir agora, então, novamente, né? Agradeço a compreensão, de todos vocês, né? Aqui a gente vai começar a trabalhar com algumas ferramentas da qualidade, tá? A primeira ferramenta que a gente vai mostrar é uma ferramenta mais conceitual, né? Na realidade, ele não é uma ferramenta, né? Na realidade, ele é uma metodologia, tá? Uma metodologia que ela foi criada, né? Por um cidadão que nós já conversamos diversas vezes aqui, né? Que é o Deming, né? Considerado aí o pai da qualidade, né? Então o Deming, ele criou, né, um método, né, que se chama método PDCA, né? É um método de melhoria contínua, né? E um método de solução de problemas, tá? PDCA, ele vem das siglas em inglês, né? Que é P de planejamento, né? D de execução, C de checagem e o A de atuar, né? Pelo conceito do Deming, né, a gente deveria planejar muito bem as coisas, né? Planejando muito bem as coisas, né? Eu deveria executar conforme o planejado, né? Fazer uma atividade de checagem, né? E depois agir caso, né? O resultado ele não fosse um resultado apropriado, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Desse ciclo PDCA em cima de um problema corriqueiro, né? Para que vocês entendam a filosofia do PDCA, tá? A gente vai trabalhar aqui no curso, né? Principalmente quando eu retornar, né? A essas aulas presenciais, né? Para que a gente possa entender bastante isso, porque na realidade, quando a gente fala em qualidade, serve para tudo, né? Para qualquer atividade que eu faça dentro da minha organização, né? Então esse ciclo PDCA, ele é um ciclo que conceitualmente, né, ele colabora, né, tá? Para que a gente tenha uma eficiência, né, nas nossas organizações de uma maneira bastante robusta, tá? Eu vou compartilhar novamente a minha tela, tá? E aqui a gente vai compartilhar agora o nosso tal do ciclo PDCA, tá? Então vamos lá. Vamos supor, né, uma hipótese, né, que após lavar a louça do café da manhã, a torneira da cozinha ela não está fechando, tá? E a água ela sai continuamente, tá? Isso aí é o que a gente chama de vazamento, tá? Obviamente vazamento é ruim, né? Tá? Ele é um problema que eu tô tendo, né? Porque vazamento, além de incomodar, né? Ele aumenta o consumo de água, né? E o consumo de água, obviamente, gasta, né? Tem um gasto representativo aí nos gastos de uma determinada família, tá? Então é um problema que eu tenho que solucionar, tá? Então o que que eu tenho que fazer? Dentro do método do PDCA, tá? O passo zero, né, que não é, né, nós não estamos ainda falando em resolver o problema, tá? Mas a primeira coisa que eu faço quando eu tenho determinado problema é fazer uma contenção, tá? Então, o que que é fazer uma contenção, né? Fazer uma contenção é eliminar, né, ou mitigar o efeito desse problema, tá? Então, qual que é o efeito primário desse problema? A água está vazando, né? E eu estou consumindo mais água, né? A minha conta de água está aumentando. Então, eu tenho que parar esse vazamento, tá? Então, a ação de contenção, né, que eu poderia fazer, né, por exemplo, é fechar o registro, tá? Então fecha o registro, né? Então a água não entra mais na torneira, né? E a água não entrando na torneira, obviamente ela não vai ter vazamento. Só que vejam bem, eu não resolvi ainda o problema, tá? Porque se eu abrir o registro de novo, né? Utilizar a torneira e tentar fechar, ela vai continuar vazando, tá? Só que a primeira ação que eu faço de contenção é fechar o registro, tá?
Depois eu vou entender o problema. Então, qual que é o problema? O problema é quando eu utilizo a torneira, né? Depois de utilizar a torneira, eu vou fechar, né, a válvula, né? E quando eu fecho a válvula, a água continua gotejando, tá? Então, o problema qual que é? É a água vazando após o fechamento da torneira, tá? Aí eu faço uma avaliação, né, de quais são as possíveis causas, né, e eu chego à causa que, né, uma das causas prováveis, né, para aquele vazamento é o rompimento da borrachinha de vedação, tá? Então, normalmente nas torneiras, né, eu tenho uma borrachinha de vedação, né, que ela impede, né, que esse registro de água, né, fechado, ele continue vazando, tá? E quais são as alternativas de solução, né? A primeira alternativa, que talvez seja a alternativa mais cara, tá? E eu não sei se é necessário, né? Que é, por exemplo, comprar uma torneira nova, tá? Então, quando eu compro uma torneira nova, eu sei que a borrachinha também, ela vai estar nova, tá? Ou, né, uma outra solução manter essa mesma torneira, né? Só que comprando e trocando a borrachinha, tá? Aí nessa etapa um, né, desse método de solução de problema, eu vou selecionar e priorizar a solução. Eu vou avaliar vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, né, se eu vejo que aquela torneira é uma torneira velha, tá? De repente, eu olhando a solução, eu falo, bom, né? É uma torneira velha, é mais de 10 anos de uso, né? Então é melhor eu já trocar essa torneira, tá? Se eu vejo que ela é uma torneira nova, tá? Eu falo, bom, ao invés de trocar a torneira, né? Que vai me custar, sei lá, R$ 100, né? Eu vou trocar a borrachinha que vai me custar R$ 5, tá? E trocando a borrachinha, né? A torneira vai continuar novinha, tá? Então eu avalio, eu olho o meu cenário, né? E através de olhar o meu cenário, eu tomo a decisão, né? Pela melhor solução, né? Nesse caso, ou trocar a torneira, né? Ou comprar e trocar a borrachinha. Vamos supor que a decisão nossa foi a segunda, tá? A nossa decisão foi comprar e trocar a borrachinha, tá? Aí eu vou lá, eu vou decidir fazer isso sozinho ou vou contratar um profissional. É um outro nível de decisão, né? Que eu vou ter que ter, né? Depois, eu vou definir qual que é o tipo de borrachinha que eu vou comprar, né? E depois eu vou fazer a compra da borrachinha, né? E vou efetuar a troca, tá? Então, o passo 2, né? Então, primeiro, né? Eu planejei, né? Agora eu vou colocar em execução, tá? Né? Aquilo que eu planejei, tá? Então, a execução, né? O que que ele é, tá? Então, vamos voltar já no planejamento, né? Tá? Então, no planejamento, eu identifiquei o problema, né? Identifiquei a causa, né? Identifiquei as possíveis soluções, né? E defini qual que é a solução que eu vou implementar. Na fase de execução, né, que é o D do meu PDCA, aí eu já vou definir quais são as ações que eu vou fazer. Então, primeiro, eu vou decidir se eu vou fazer isso sozinho ou se eu vou contratar um profissional, vou definir qual que é o tipo de borracha, vou comprar a borracha e vou fazer a troca, tá? Então já passamos pelo P, né? Passamos pelo D, que é a execução, tá? E agora vamos fazer o C, que é checagem, né? Então eu vou verificar, né, se depois que eu troquei a borrachinha, se a torneira ainda continua pingando, tá? Então eu vou testar a torneira. Então eu vou lá, né? Eu tinha fechado o registro, né? Agora eu vou lá, né, como contenção, né, para não vazar mais água, né? Agora eu já troquei a borrachinha, né? Agora eu vou lá, ligo o registro novamente e vou testar a torneira,
tá? Então faço com que a água, né, ela comece a jorrar da torneira, né, e deixo por alguns minutos, né, para também conter aquela primeira vazão de água, né, que normalmente é mais forte, né, depois que eu ligo o registro, né, e depois de alguns minutos, né, a torneira funcionando, eu vou lá e fecho a torneira, tá? Para saber se aquela borrachinha de vedação ela está funcionando, né, com a torneira fechada, tá? Depois na quarta etapa, né, se o problema foi resolvido, agora eu vou padronizar essa solução, tá? Para que os outros casos sejam resolvidos rapidamente, tá? Então, o que que é padronizar a solução, tá? Se eu identifiquei, né, que a causa da torneira vazando, né, foi aquela borrachinha que se desgastou, tá? Então, muito provavelmente, eu vou estabelecer um programa de troca dessa borrachinha, tá? Então, seja, então, por exemplo, lá, né? Uma vez por ano, né? Eu vou lá e vou trocar a borrachinha, tá? Isso aí é como se fosse um programa de manutenção preventiva, tá? Uma vez por ano, né? Esteja a borrachinha boa ou não, eu vou lá e troco a borrachinha, tá? Porque eu sei que sempre, né? A minha torneira vai estar com uma borrachinha boa, né? Vedando muito bem o registro lá da torneira, tá? Depois o que eu faço, né? Tá? Se eu sei que isso aí deu certo, tá? Eu sei que borrachinha, né? Tem em todas as torneiras, tá? Então, antes que as outras torneiras, né? Passem também a apresentar vazamento, eu vou lá e troco, né? A borrachinha das outras torneiras, tá? Porque aí eu asseguro que nenhuma torneira, né? Vai apresentar problema de vazamento também como essa apresentou, tá? E aí eu também estabeleço, né, um programa de troca da borrachinha para as demais torneiras, tá? E eu posso fazer tudo junto, né? Falo, olha, todo mês de janeiro de cada ano, né, eu vou trocar a borrachinha das minhas 5 torneiras, tá? Só que para isso acontecer também, eu vou manter um estoque de borrachinha e as ferramentas necessárias para essas novas trocas, tá? Então a borrachinha, aquela fita de vedação, tá? Então eu mantenho em estoque, né? Para quando eu precisar trocar a borrachinha, eu tenho essas borrachinhas em estoque, tá? E para evitar que também, né? Eu não tenha problema, né, de quando eu for lá comprar a borrachinha, eu não tenha a borrachinha adequada, né? Para minha torneira, tá? Porque se eu trocar depois por uma borrachinha que ela não é adequada, talvez apresente novamente vazamento, tá? Mas aí não por desgaste da borrachinha, mas talvez pela borrachinha ela não ser a borrachinha adequada. Tudo bem? Tá? Então, resumindo, né? Aqui, ó, no lado direito, né? É aquele famoso PDCA, né? É o P de plan, de planejamento, é o DO de execução, é o cheque de avaliação e é o act de atuar, tá? Se de repente, né, aquela solução da borrachinha não funcionasse, aí eu teria que voltar novamente para o meu ciclo PDCA. Então o problema agora não é mais a borrachinha, tá? Aí talvez qual que pudesse ser o problema? A pressão da água, né? Às vezes ela tá muito grande, tá? Que mesmo que eu troque a borrachinha, né? Numa determinada frequência, a pressão de água vai ser tão grande que sempre ela vai romper aquela borrachinha, aquele anel de vedação. Então, novamente eu entro numa etapa de identificar problema, né? Identificar a causa do problema, né? Identificar quais são as soluções que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, então se a pressão, né, ela está muito grande, né? Colocar uma válvula de redução de pressão, né, tá, né? E passar por todo o ciclo PDCA de novo. P, planejamento, D, execução, cheque, né?
checagem e o A de ACT de atuação, tá? Então o P, né, é aquela etapa de planejamento, é aquela etapa que tem a finalidade principal de entender o real problema, né? Entender qual que é o problema que eu tô tendo, tá? A partir do entendimento claro do problema, né, é identificar as causas, né? Durante o curso, né, a gente vai aprender algumas ferramentas de identificação de causa de problema, tá? A ferramenta mais conhecida, né, que a gente vai trabalhar é o diagrama de Ishikawa, tá? Né? Ou o diagrama de 4M, ou o diagrama de 6Ms, tá? Uma outra ferramenta muito boa, né, para identificar a causa de problema é a ferramenta dos 5 porquês, tá? Mas aí isso a gente vai atuar, né, em algumas aulas específicas para isso, tá? Identificando a causa do problema, aí eu vou fazer o quê? Criar alternativas de solução, tá? Pode ter uma solução, né? Pode ter mais de uma solução. Aí eu vou avaliar o cenário, né? Então lembrar, né? Nesse caso aí da torneira, a gente tinha de vazamento, né? Da torneira, a gente tinha duas alternativas, né? A primeira alternativa era trocar a torneira, né? E a segunda alternativa era trocar a borrachinha de vedação, tá? Então, olhando o cenário, aí eu vou avaliar, né? Se a torneira é velha, se a torneira é nova, né? Tá? Então, dentro da etapa P, né? É criar essas alternativas, né? De solução baseado na causa do problema, né? E depois selecionar ou priorizar a melhor solução a ser adotada, tá? Uma vez que eu, né, selecionei e priorizei a solução, aí eu vou planejar a execução, tá? Como naquele caso da torneira, né? Vou definir se eu vou fazer internamente ou não, né? Vou lá escolher qual que é a borrachinha adequada, né? Que eu vou comprar, né? Depois vou comprar e vou fazer a execução da troca, né? Da borrachinha. Então, colocar em prática a solução que foi definida, tá? Depois, na etapa C, verificar, né, se o problema continua existindo, tá? Então, se o problema continua existindo, aí vem um caso interessante, né? Aí é sinal que lá no P, né, na identificação do problema e na identificação da causa, eu não fiz um bom trabalho. Aí, se o problema continua a existir, aí eu volto na etapa P, para procurar entender o problema, identificar novamente a causa mais provável, né? Que é o que a gente chama de causa raiz do problema, né? Para poder criar novas soluções de resolução. E aí depois novamente priorizar a solução, né? Executar a implementação dessa solução e novamente checar, tá? Então ele fica num looping, né? Até efetivamente eu assegurar que eu encontrei a causa primária, né? Ou a causa raiz do problema, né? Implementei, identifiquei alternativas de solução, implementei a melhor solução possível para o meu cenário, tá? Até que o problema efetivamente ele não persista, tá? Quando o problema ele não persiste, é sinal que eu encontrei a causa primária, tá? A causa, né, originária daquele problema, tá? Depois, se o problema ele continua existindo, ele vai naquele looping, né? Sai do C, vai para o P, vai para o D, vai para o C, e aí ele fica nesse looping até o problema ser resolvido, tá? Aí, se o problema foi resolvido, né? No A, o que que eu faço? Eu padronizo essa solução, tá? Aí eu vejo o que a gente chama de abrangência, né? Tá? Casos semelhantes, né? Que foi o caso que a gente viu, né? Eu tenho outras torneiras, né? Que poderiam ter o mesmo problema de desgaste da borrachinha, tá? Padronizo a solução, né? Então, ou seja, então essa troca dessa borrachinha, ela vai ser feita uma vez por ano. Vou manter estoque dessa borrachinha, né? E dos demais acessórios, né? Fita de vedação e tudo mais, tá? Tá?
e aí eu implemento essa solução, tá? Então esse ciclo PDCA, ele foi um ciclo concebido pelo Deming, né, para mim conseguir resolver esse tipo de problema, tá bom? Tá? Então, novamente, pessoal, aqui, né, finalizamos, né, mais essa aula, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Muito mais do que compreender, né?